pessoal que está seguindo para o Vale do Taquari, para ainda cenas muito tristes, né? Ainda na sexta-feira, eu conversava aqui no Tempo Real, das 2 às 4, com o prefeito de Cruzeiro do Sul, né? E aí lá por tantas, no meio da entrevista, obviamente que o prefeito começou a se lembrar tudo que tinha passado, chorou, dei um abraço nele no ar, foi um troço assim pesado, obviamente, né? Porque simplesmente as pessoas perderam os parentes ali, perderam as casas, perderam os bens materiais, mas perderam pessoas, né? Perderam os entes queridos ali naquele troço e não sobrou nada, bairros não viraram lama, né? E é isso que o presidente vai acabar se deparando lá também. Em Cruzeiro do Sul, em Arroio do Meio, naquela região ali que foi extremamente devastada. Sérgio Stock, bom dia. Bom dia, Osíris, Macalossi, bom dia aos ouvintes. São 172 vidas perdidas nesta tragédia, que é a maior tragédia em extensão territorial da história do Brasil. Nós tivemos 172 até o momento e mais de 40 desaparecidas. 40 ou 41 pessoas que ainda estão desaparecidas. Não há uma confirmação exata do número, porque às vezes encontra em um abrigo, em um local e não está ainda feito o devido registro para ir contabilizando o número exato. Mas é em torno de 40 pessoas que ainda não se tem notícia. A boa notícia dentro disso é que muito provavelmente estejam abrigadas, não estejam, assim não estão desaparecidas definitivamente, né? Mas o presidente Lula vem hoje ao Estado, é a 4ª vez, é muito importante que ele venha, que presencie de forma em loco, né, essas situações que você trazia aí de Cruzeiro do Sul, uma das cidades mais castigadas. Em primeiro momento foi a cidade com o maior número de mortos, depois Canoas acabou superando isso, Canoas destruída. São 2 também. tragédias, 3 tragédias aí, Eldorado, Canoas, Cruzeiro. Né? Exatamente. E as vidas perdidas é o pior da tragédia, né? Nós tivemos lá em Petrópolis mais de 900 mortos, mas foi numa região menor. Então, em extensão territorial, essa enchente do Rio Grande do Sul é a maior da história, não tem nada igual. Agora, o presidente vindo é uma questão institucional importante, mas também tem que ter o operacional. Nós precisamos de agilidade, que o governo agilize a liberação de recursos, especialmente para moradias, para acomodar as pessoas novamente nos seus lares, nos seus lugares, para que elas possam recomeçar a vida. E não é uma coisa muito simples de se fazer, porque você tem que tirar daquelas áreas onde alagou muito, que são de risco ainda, e colocar em terrenos que hoje as prefeituras vão ter que ceder esses terrenos, pelo menos provisoriamente, em áreas que tenham um mínimo de segurança. Tem um local adequado para que daqui a pouco, numa outra chuva, não ocorra uma nova enchente, né? Então as cidades vão ter que mudar de lugar, sem dúvida, especialmente as do Vale do Taquari e também na região metropolitana. Isso é necessário que se pense. As ilhas, a população ribeirinha, por mais que se tenha ali uma cultura, um modo de vida, uma economia que gire ao redor dessa região, ainda assim tem que se repensar, reconduzir, fazer uma reconversão de trabalho para essas pessoas, para que vão para situações, para áreas que não sejam de tão alto risco. O cenário é muito ruim em termos de finanças, precisa muito dinheiro para a recuperação. O governador Eduardo Leite foi a Brasília, pediu lá um apoio semelhante ao que aconteceu na pandemia, para que o Estado não pare, e trouxe um número. Agora a gente tem uma referência, entre 6 e 10 bilhões deverá ser a queda na arrecadação do Estado. E aí, Osíris, eu faço uma conta simples aqui, eu sei que as coisas são diferentes, cada valor tem uma rubrica específica no orçamento, e não dá simplesmente para sair misturando dinheiro para todo lado. Mas como o Brasil não tem ainda, e vai ter que pensar nisso seriamente, um fundo específico para catástrofes climáticas, porque elas vêm se sucedendo numa velocidade e numa intensidade muito rápida, é necessário que se acomode dentro do orçamento ajuda aos estados, aos municípios que tenham perdas significativas. Neste momento, o Rio Grande do Sul. Daqui a pouco a gente não sabe onde mais vai acontecer uma tragédia climática. Então é necessário que se tenha um anteparo financeiro para que não haja tanta demora, tantos problemas na liberação de recursos. Enquanto isso não acontece, eu faço uma conta simples aqui. Digamos que a arrecadação do Estado reduza em 6 bilhões. Vou pegar o menor número citado pelo governador. O fundo eleitoral, tão discutido, tão criticado e controverso sob todos os pontos de vista, e eu pessoalmente sou absolutamente contra qualquer dinheiro público para campanhas eleitorais,
e aqui não é financiamento privado de qualquer forma, e sim que os partidos encontrem formas de se autofinanciar, sejam atraentes para que correligionários contribuam com valores para as campanhas eleitorais, que as campanhas sejam mais baratas também, não precisam ser campanhas milionárias, como a gente vê a cada eleição. O fundo eleitoral é em torno de 5 bilhões. Enquanto o estado do Rio Grande do Sul está aí numa situação muito difícil, numa perspectiva muito ruim, para retomar sua economia com risco de atraso de pagamento de fornecedores, de funcionários públicos, de tudo que a gente já viveu aqui, tem dinheiro para uma eleição, tem 5 bilhões de reais para uma eleição que vai acontecer logo ali em outubro. A eleição é importante, tem que acontecer, é constitucional, legítima, sem nenhum problema. Agora, eu não quero ver o dinheiro dos impostos que eu pago simplesmente indo para a eleição, enquanto um estado inteiro passa dificuldade e tem que pagar uma via crucis para conseguir liberação de recursos em Brasília. Claro que não vai simplesmente acabar com o fundo eleitoral e repassar o Rio Grande do Sul. Isso não vai acontecer. O que a gente tem que pensar é daqui para frente. Como é que nós vamos viver com catástrofes climáticas e sem recursos, sempre tendo que fazer acomodações no orçamento? Então está mais do que na hora, já que se pensa tão rapidamente em fundo eleitoral, vamos pensar num fundo climático também. É verdade. Até vou ir mais adiante, Senado, Câmara, o Congresso em si, não poderia destinar uma fatiazinha do orçamento também para esse fundo, né? Possivelmente. De atendimento. Acho que pode, dá para cortar um pouco na carne. É uma emergência, é uma tragédia, né? E acontecesse em qualquer estado que fosse, né? A gente sabe que tem como cortar uma fatiazinha ali e destinar também esse recurso, né? 9h11 é a nossa hora certa. A hora certa é sempre para a Cindy Lojas.